Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa próxima aula da Escola Bíblica. Estamos indo para a nossa 12ª aula, que é uma aula bastante interessante, bastante importante para nós que somos líderes, que fomos chamados para ser líderes. Bom, vamos estar aprendendo um pouco mais e com certeza Deus vai estar falando ao coração de cada um de vocês. Tá bom? É um assunto que é bastante importante, que é muito importante para nós aprendermos um pouco mais dessa lei que é muito importante, que é a lei da aceitação. Nós vamos estar falando hoje da lei da aceitação, nossa 12ª aula, né, e uma qualidade que temos que ter, que caminha junto com essa lei da aceitação, é a credibilidade. Vamos lá? Vamos aprender um pouco mais dessa lei da aceitação e dessa qualidade que é a credibilidade. Nós temos que entender, né, que a credibilidade de um líder é fator determinante para a sua aceitação pelo grupo. Nós vamos estar aprendendo isso durante essa aula. Desejar continuamente conquistar a credibilidade, uma vez que é resultado de bom trabalho e de bom caráter. Viver em aprendizado constante para melhorar a capacidade de liderar. O aprendizado é sempre importante na nossa vida. E viver em santidade a fim de ser bem visto aos olhos de Deus e dos homens. Então nós vamos estar aprendendo aí. E vamos aprender um pouco mais sobre a vida de um personagem bastante interessante. Mas antes disso, temos aí o ranking das profissões com mais credibilidade. É bom a gente entender um pouco sobre essa credibilidade, como nós colocamos a confiança em algo. Essa pesquisa foi de 2010 e diz o ranking das profissões com mais credibilidade, tanto no Brasil como no mundo. Em primeiro lugar, temos aí os bombeiros, né? Os carteiros, os professores. Olha aí a importância do professor. Os médicos e as Forças Armadas, né? Então, uma pesquisa que foi realizada lá em 2010, que você pode pesquisar, né? Tem aí a referência e vocês vão ver, né? Aquilo que nós damos valor, né? Às profissões, às instituições. Né? É importante a credibilidade para estar liderando. E aí fala sobre o Gideão. Nós vamos falar um pouco mais sobre a vida do Gideão. Foi um juiz de Israel no período dos juízes. Tem a referência aí em Juízes capítulo 8, que vai falar muito bem da vida do Gideão, como ele liderou, né? Como que se deu esse processo. Nós vamos estar aprendendo um pouco aí sobre a vida de Gideão. Vai falar muito da aceitação e da credibilidade. Lei da aceitação, que é a aceitação? Que é a lei da aceitação é a pessoa ser aceita, né? Ser escolhida, ser capacitada. Né? Ela primeiro tem que ela tem que entender que ela faz parte desse grupo, né? Para ela se tornar aceita. E a gente vai ver tanto na vida de Gideão também que ele teve um processo onde Deus escolheu, primeiramente, acima de tudo, Deus tem que escolher. E Deus tem nos escolhido para sermos líderes. Deus nos escolheu para sermos luz e sal da terra. Então nós somos escolhidos. E a lei da aceitação principalmente passa pela essa escolha, onde é escolhida por Deus. Ele foi escolhido por Deus e nós somos escolhidos por Deus. E nós temos que entender e responder positivamente a esse chamado. Isso que é a lei da aceitação. É a pessoa ser reconhecida como líder. É muito importante isso. E diz aí, por que ela é essencial, né, a liderança? Ninguém vai seguir alguém que não é escolhido. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Temos que entender isso. Né? Por isso que é essencial a liderança, essa aceitação. Né? O grupo aceitar aquela pessoa, aquele indivíduo como líder. Porque senão ela não será um líder. Simplesmente é imposto, alguém que é imposto colocado, esse aqui é o líder de vocês. Não é assim que funciona. O grupo precisa reconhecer e aceitar aquele indivíduo como líder. Por isso que é importante a lei da aceitação. E nós também nos aceitarmos como líderes, como foi o caso de Gideão. E diz aí, como Gideão aplicou a lei da aceitação em sua vida. Vai dizendo aí no caráter,
né, através do caráter dele, ele pôde influenciar e receber a aceitação da sua família. Sua família conhecia. Então, a primeira fundamental, né, a primeira situação onde o líder ele é aceito é na sua casa, na sua família. Ele precisa ser bem aceito. Mas aí também, no seu carisma, ele conseguiu cativar um grupo mais próximo, onde ele conseguiu derrubar os altares dos ídolos. Foi importante isso, porque aquele grupo reconheceu na vida de Gideão alguém que a tinha um chamado, porque Deus havia chamado Gideão. Carisma é importante. E aí fala também sobre a credibilidade. Através da credibilidade, Gideão ele confirmou seu chamado como líder. A aceitação do grupo pela credibilidade, porque ele já havia conquistado algo, já tinha demonstrado algo, e ali diz que a maioria do povo, os restantes, haviam aceitado a liderança de Gideão. Diz aí da tribo de Efraim. Ela viu o que havia acontecido e, opa, realmente, né, ele está dando resultado. Então, isso faz parte. Aceitação, eles reconheceram na figura de Gideão alguém capaz que tinha como fazer algo de bom para o povo. Ele diz aí, olha, já faz algum tempo que ouvi algo sobre liderança que fez grande diferença em minha vida. Antes de ser líder, é preciso ser um bom ser humano. Antes de querermos, né, liderarmos, nós precisamos ser bons em nós mesmos, sermos transformados, né, sermos trabalhados pelo Senhor. Isso é importante. Não só ser líder, uma figura ali isolada, mas no dia a dia, como eu sou como ser humano. Isso faz muita diferença para a liderança. Lei da aceitação do ministério de Jesus. Isso aí tem essa passagem que fala sobre a pesca maravilhosa e nós vamos ver alguns conceitos sobre a aceitação que aqueles homens, aqueles pescadores, eles tiveram com relação a Jesus. Né? Jesus ensinou que a prioridade do líder é o ensino da palavra de Deus. Ali diz essa passagem que Jesus entrou no barco daqueles homens e começou a ensinar a multidão. A primeira coisa que ele fez foi trazer a palavra de Deus. Jesus fez isso com maestria. Né? Diz aí, ó, parábolas e metáforas foram usadas por Jesus no treinamento de sua liderança. Quando bem utilizados, esses recursos ensinam mais do que qualquer discurso. Né? Jesus ensinou que a palavra do líder não deve ser desconsiderada. Né? E a gente vê aí essa passagem, né, que é bastante importante, porque eram homens que tinham conhecimento daquilo que faziam, eram pescadores, eles tinham voltado da pesca, eles sabiam que o melhor momento para se pescar era à noite. E Jesus estava no dia, havia acabado de ensinar aquela multidão, e eles ouviram Jesus pregar, ouviram a palavra de Deus através de Jesus, e conseguiram reconhecer em Jesus alguém diferente. Jesus fala, olha, vamos para o mar, vamos pescar. Aqueles homens, ora, nós ficamos a noite toda, não pescamos nada. Agora vem esse homem que quer nos ensinar. Né? É complicado, mas vamos lá, vamos dar crédito, né, à voz desse homem. Vamos dar crédito ao que ele tem para falar. Né? E foi assim. Então Jesus ensinou, né, que a palavra não deve ser desprezada do líder. Porque eles reconheceram, eles viram, pô, esse cara é alguém diferente. Né? Ele ensinou, as multidões estão, agora ele está dizendo para fazer algo que para nós não tem, não vai, não é assim, mas pela palavra dele nós vamos. E eles foram, eles pescaram, e a quantidade foi tão grande que não coube só no seu barco, mas tiveram que pedir ajuda. Então, ouvir a palavra do líder é importante, aceitar a palavra do líder, respeitar a palavra do líder é muito importante. Nós vemos aí na figura de Jesus com os pescadores. Diz aí que Jesus ensinou que o líder reconhece a importância do trabalho em equipe. Ele ensinou através dessa passagem o trabalho em equipe, porque aqueles homens trabalhavam juntos. Né? E o trabalho de equipe ele ajuda muito porque ele motiva, ele inspira pessoas. O trabalho de equipe tem essa capacidade de motivar as pessoas juntos a fazer algo. Né? Por isso que é importante o trabalho em equipe. Diz que também gera o cuidado uns com os outros, como é que nós estamos.
Se um está precisando de algo, vamos ajudar, porque a equipe é isso, né? É um grande elo, uma grande corrente onde todos os elos precisam estar bem para que a função que foi colocada venha a ser realizada com perfeição. E diz aí que o trabalho em equipe inspira a formação de novos líderes, né? É importante isso aí, né? Que o trabalho em equipe desenvolve em cada um daqueles ali um potencial de líder, que nós temos que ter isso em mente e trabalhar isso cada vez mais, né? Diz aí, ó, o líder deve inspirar confiança e o fazem não com seu carisma, mas quando demonstram competência. Não foi só o carisma de Jesus ali com o povo que foi capaz de fazer com que eles aceitassem a Jesus, se transformassem em pescadores de peixes para pescadores de homens. Foi os resultados que Jesus demonstrou para aqueles homens, né? Que foram capazes de impactá-los e ver que algo diferente tinha e que aquilo que ele falava tinha razão. Então é assim, né? O líder não só com seu carisma, com a sua motivação, com a sua, né, conseguir inflamar o povo, mas com os resultados. Os resultados falam muito. Nós temos que estar atentos a isso aí, aos nossos resultados que são capazes de trazer pessoas mais próximas de nós, né? Vamos dando continuidade aqui, diz sobre a qualidade indispensável que o líder tem que ter nessa lei da aceitação, que é a credibilidade, né? É muito importante isso para as nossas vidas, né? Diz aí, olha, que as pessoas aceitam primeiramente o líder, depois a visão. É importante a gente entender isso aí. As pessoas elas não aceitam, né, o líder pela sua visão, pela sua proposta, mas pelo que eles são, né? Primeiramente é a pessoa, quem está falando. Aquela pessoa tem credibilidade, aquela pessoa tem algo a demonstrar durante a sua trajetória. Não simplesmente trazer a visão, eu tenho uma visão que é, caramba, é de Deus. Mas quem é essa pessoa que está trazendo essa visão? Será que ela tem essa credibilidade? Então, é algo que tem que chamar em nós, tem que tocar em nós. Se nós queremos ser usados por Deus, se nós temos a visão, nós primeiro temos que demonstrar para as pessoas quem nós somos. As nossas palavras têm que condizer com quem nós somos, né? Com aquilo que nós pregamos. É importante isso, essa credibilidade na vida do líder, porque as pessoas seguem primeiro o líder, depois vão seguir a visão, né? É interessante isso, né? Diz aí que ganhamos credibilidade quando nossa vida condiz com o que falamos. Foi o que acabei de dizer, e a gente pode também comparar aí no livro de Daniel, capítulo 6, vocês podem estar pesquisando. Daniel foi alguém que foi reconhecido que sobre a vida dele havia um espírito excelente. Então, é importante a gente compreender isso aí. O equilíbrio entre liderança e credibilidade é fator fundamental que faz com que a liderança seja bíblica, né? Então, é importante isso aí, que a gente entenda esse equilíbrio, que haja esse equilíbrio entre liderança e credibilidade, tem que caminhar junto. E aí, Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar para o Timóteo nessa carta, 1 Timóteo, né, capítulo 4, esse versículo 14 e 16, onde ele diz que, olha, tenha cuidado com esse dom que Deus te deu, né? Tome cuidado com esse dom. Então é importante a gente saber que nós temos uns chamados e cuidar desse chamado que Deus tem nos dado. Isso é fazer esse equilíbrio entre a liderança e a credibilidade. Se eu tenho um chamado de Deus, eu tenho que andar, ser condizente com esse chamado de Deus para a minha vida, né? Para que eu venha dar crédito, que as pessoas venham dar crédito a mim, porque Deus me colocou, me trouxe algo que é importante para impactar as vidas e transformar, né, aquilo que precisa ser transformado. Nós somos chamados para transformar o mundo, transformar a sociedade, transformar o nosso bairro, a nossa rua. Bem, então temos que entender isso aí, a importância da credibilidade, né, no nosso chamado, na nossa liderança. Vamos continuar, que nós estamos já para encerrar. E é maravilhoso quando as pessoas acreditam em seu líder. E ainda mais maravilhoso quando o líder acredita nas pessoas. Importante isso aí.
E para concluir, temos aí, ó, poucas coisas são tão marcantes quanto o chamado claro do líder. Anteriormente, Gideão vivia com medo, duvidava de si e pediu inúmeros sinais para confirmar sua missão. Mas depois que abraçou a sua missão, né, paixão e coragem encheram o coração dele. A gente vê que e aprende muito nessa passagem na vida de Gideão. Cada um de nós temos chamados de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós temos chamados, fomos chamados para sermos líderes. E às vezes a gente precisa primeiro se aceitar como tal, assim como Gideão precisou se aceitar como esse chamado. Ele falava: quem sou eu? Será que eu posso fazer alguma coisa? A minha família é a menor de todas. Mas Deus escolhe cada um de nós. Deus nos capacita. E nós, através das nossas vidas, do nosso empenho, da nossa capacitação, nós conseguimos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós primeiro temos que nos aceitar, né, para que as pessoas também possam aceitar a nossa liderança diante de Deus. E isso fala muito, essa passagem de Gideão nos ensina muito que após ele reconhecer realmente eu vou ser essa pessoa que vai ser usada por Deus, e realmente Deus usou a vida de Gideão para grandes obras. E nós temos que entender que nós somos um instrumento de Deus. Nós temos que aceitar o chamado de Deus, aquilo que Deus tem colocado, e viver de acordo com esse chamado. E aí é a credibilidade que caminha junto, por isso que tem que haver esse equilíbrio. E assim nós vamos estar tocando as pessoas vão poder ver aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém? Que a gente possa aprender cada vez mais, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe com esses estudos que nós estamos fazendo e que a gente possa sair desse período mais capacitados, né? Que Deus venha nos capacitar, que venha te capacitar para que você possa alcançar aquilo que foi chamado para fazer. Amém? Deus nos abençoe. Até a próxima. Amém?